Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Vamos lá com mais essa curiosidade, informação e explicação do que está ocorrendo na Antártica, né? Em primeiro lugar, porque lá é verão, tá? Igual aqui, né? Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Então, na câmera deve ter aparecido o contrário, né? Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Agora sim. Fazendo assim, ele inverte. Mas vamos lá. Saindo aqui da brincadeira, etc. O gelo marinho atingiu realmente um recorde mínimo, tá? Para essa época do ano. Isso tem explicação. Não tem nada a ver com o negócio de aquecimento global, né? Ou esse termo pejorativo de mudanças climáticas, né? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Vem comigo aqui. Então, aí são os dados do National Snow and Ice Data Center da University of Colorado, Universidade de Colorado, né? Então aí está a extensão em milhões de quilômetros quadrados. Então vocês podem notar o seguinte aqui, tá? Pegando os meses aqui, justamente primavera, verão, então começa a vir o degelo, é normal. Mas essa linha aqui, ó, dessa cor aqui, tipo um verde água, até 13 de fevereiro aqui, vocês podem notar que ocorreu realmente uma mínima aí. Mas o que levou... Perdão, quase que me engasguei aqui. O que levou a essa mínima, né? Então, essa extensão realmente abaixo dos níveis, né, da estação da parte de derretimento do ano passado, desde meados de dezembro. Então, o que a gente observou? A gente observou que o modo anular sul positivo levou a ventos de oeste mais fortes do que, vamos dizer assim, a média. Tá? E esses ventos, juntamente com uma forte baixa ali do mar de Amundsen, né, as condições meteorológicas ali trouxeram ar quente para a região em ambos lados da Península Antártica. Tá? Curioso que eu já apresentei aqui estudos, né, colocando inclusive um resfriamento em várias partes da Península Antártica, né, desde a década de 90, tem muitos estudos a respeito disso. O que aconteceu? Isso fez uma limpeza, para vocês entenderem, amplamente, né, de forma ampla, a cobertura de gelo nos mares de Amundsen, tá? e de Bellingshausen, e reduziu a extensão de gelo marinho da parte noroeste do mar de Weddell. O gelo marinho é irregular, quase ausente, em longo trecho da costa da Antártica, voltada para o Pacífico. Tá? Então, estudos anteriores ligaram essa baixa cobertura de gelo, né, correlacionada com justamente a entrada de correntes mais aquecidas, tá? Justamente ali nessa localidade do mar, né, de Amundsen e de Bellingshausen, tá? Reduzindo a extensão de gelo marinho no noroeste do mar de Weddell. Tem uma curiosidade a respeito disso, tá? Porque o que aconteceu? Esse novo recorde mínimo que vocês estão vendo aí de extensão de gelo marinho na Antártica ultrapassou o valor registrado no ano passado de 1,92
milhão de quilômetros quadrados em 25 de fevereiro de 2022. Né? Então, essa área diminuiu, atingindo um novo recorde de 1,91. Né? Então, o que vem acontecendo? Vem acontecendo que essa variação ela se encontra numa fase positiva considerada forte e que isso acarreta ventos ainda mais intensos, ventos de oeste, em direção ao polo. Então, o resultado é justamente o desencadeamento de um aumento de tempestades e que, no caso, essas tempestades quebram os blocos de gelo e empurram esses blocos para o norte. Áreas que são, ainda mais agora que lá é verão, áreas mais quentes e com maior facilidade de derretimento. Né? Então, isso falando, né, da área marinha ali ao redor da Antártica. Né? Agora, há de se retratar aqui uma coisa, né? Quando, né, isso é uma coisa momentânea, tá? E quando chegar o inverno, a água do mar volta a congelar e com isso a Antártica tende a recuperar os cerca de mais de 18 milhões de quilômetros quadrados em sua extensão de gelo. Há de se reparar também alguns dados aqui que são bem chamativos, tá? Além dessa explicação. Quando a gente olha a extensão anual, a extensão mínima anual de gelo ali no mar, né, ao redor da Antártica, o gelo marinho, não estou falando do gelo no continente. Então, estou falando ao redor da Antártica. Vocês podem reparar o seguinte. Eu, inclusive, escrevi uma crítica em 2018 para o portal Terra. É óbvio que eu não recebi resposta, porque eles não respondem aos dados do mundo real. Falaram também negócio de aquecimento global e não sei o quê. Sendo que, em 2012, o próprio National Snow and Ice Data Center, a Antártica, naquela época, em 2012, ela atingiu 19,44 milhões de quilômetros quadrados. Né? Isso, mares, arredores, quebrando o recorde de 2006, que foi de 19,36 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, mais adiante, nós tivemos, né, em 2013, algo semelhante. Né? Uma mudança nos padrões dos ventos e etc. Né? E, curiosamente, naquela época, em 2012 e 2013, os chamados cientistas do clima, entre aspas, colocaram que o aquecimento estava causando um resfriamento da Antártica. Né? Em 2013, atinge outro recorde de crescimento, com 19,47 milhões de quilômetros quadrados, quebrando o recorde de 2012. Né? Depois, em 2014, né, para tristeza dos alarmistas do clima, mais um recorde foi quebrado, né, onde a extensão de gelo quebrou o recorde desde 1970, isso segundo a própria NASA. Né? Aí, nesse ano, atingiu os incríveis 20 milhões de quilômetros quadrados, onde é bem sabido que o continente antártico tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Nada disso foi citado na mídia. Nada. Né? Pelo contrário, eles continuaram a afirmar que era o aquecimento global, que agora mudaram para mudanças climáticas, emergência, né? Cada hora chamam de uma coisa, estava causando a expansão do gelo. Né? Então, quando
a narrativa, vocês podem notar que a narrativa serve tanto para expansão quanto para diminuição. Né? Então, como é que pode, né, o aquecimento causar ao mesmo tempo, nas leis físicas, a expansão e ao mesmo tempo a diminuição? Em 2015, a própria NASA afirma, em seu estudo, que a Antártica estava ganhando gelo e não perdendo. Olha só. Né? Então, notem, 2012, 13, 14, 15. Não é? E comprovaram que o fenômeno ocorreu de 92 até 2008, né? E que na época, inclusive, representou uma diminuição nos níveis dos oceanos, 0,23 milímetros, cerca de meio milímetro em 20 anos. Ou seja, novamente, quebrando o recorde de 2014. Então, 12, 13, 14, 15 e, se a gente voltar um pouquinho, eu falei aqui também do recorde de 2006. Né? Inclusive, né, isso baseado em próprios dados do NSIDC, que é o National Snow and Data Center, né? Isso segundo os próprios dados, vocês podem notar que justamente isso não se corrobora. Né? A hipótese do chamado aquecimento global antropogênico, né? Porque como é que pode? Né? E essa crítica foi muito bem embasada, inclusive pelo Komitsu et al., com um artigo científico de 2017, dele colocando essa extensão, nessa anomalia da extensão de gelo, né, no hemisfério sul, desde 79 até 2017, com uma expansão. Eu vou aqui abrir os dados para vocês verem. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Né? Então vocês podem notar, deixa eu voltar aqui, né? Isso foi a crítica em 2018, né? Aqui, claro, há mais de 30 anos, agora são mais de 35 anos que o IPCC foi criado, né? Foi criado em 88. Aqui a imagem capturada justamente da época, né? Mostrando um mapa aqui em 26 de setembro, né? Tá aqui, ó, né, a fonte. Depois, 2013, né? 2014, né? Aqui, ó, 19 de setembro de 2014, e depois 2015. Está aqui, na época, a mesma fonte que eu estou utilizando hoje para demonstrar a extensão de gelo no hemisfério sul. Né? Então, isso foi muito bem embasado. Tá? Agora, aqui também o artigo do Komitsu et al., de 2017. Né? Também tem dados da Península Antártica da época, né? Que ela apresentou um crescimento, depois uma queda e depois um crescimento novamente do gelo. Né? Essa crítica aqui foi antiga. Então, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso daqui. Né? Aqui é a imagem ampliada, demonstrando justamente a anomalia, né, da extensão de gelo no hemisfério sul, nessa extensão. A imagem capturada do artigo do Komitsu et al. 2017, justamente com um crescimento. Né?
E depois a gente tem o quê? A gente começa a ter uma queda. Se eu traçar aqui a linha, aqui, ó, acompanhe comigo aqui o cursor do mouse, assim, ó, tem um crescimento até 2017 e depois começa a apresentar uma queda, né? Se eu traçar uma linha aqui, ó, né, até 2017, crescimento, né? Curiosamente, eles não citam esses dados, né? E nesse ano, conforme eu expliquei, o porquê que está ocorrendo essa mínima, né, que está aí causando um reboliço, mas que quando chegar o inverno, isso vai voltar a congelar tudo de novo, né? Aqui também para vocês visualizarem, ficarem tranquilos, são os dados da JMA, tá? O que é a JMA? Para vocês entenderem, tá? A JMA é a Agência Meteorológica do Japão. Ela coleta dados de temperatura da estação da Antártica, ali, desde 1977. Então, quando a gente apresenta isso, né, com os dados recentes, que incluem, inclusive, agora 2022 ali, 2023 também, mas esse gráfico é até 2022, notem que uma modesta tendência de queda de longo prazo, né? O gráfico, opa, travou aqui, o gráfico está justamente, né, aqui 2023, com os dois primeirinhos dados aqui onde no cursor do mouse, né? E quando a gente coloca o gráfico, né, ele apresenta isso daqui para a gente, né? Uma leve queda na Antártica, né? Sem o aquecimento ao longo da costa continental da Antártica, né? Inclusive, em 2019, quando a gente pega as 10 estações antárticas espalhadas ao longo da costa e é operada por vários países, nenhum deles mostrou qualquer tendência de aquecimento, né? Nenhum deles. Eu mostrei isso aqui também no canal, né? Muito bem embasado também. E isso demonstra o quê? Que esse alarmismo todo, né, você tem que chegar e explicar, né? Explicar, conforme eu expliquei aqui, o porquê dessa mínima, conforme foi apresentado aqui no início, né? Então, o que a gente teve aqui, né? Nós tivemos justamente, né, os ventos fortes e quentes, né, responsáveis por acelerar esse degelo, né, com um novo mínimo. Tivemos, além dos ventos fortes e quentes, né, o fator importante, a variação na pressão atmosférica ao redor da Antártica, que por sinal acaba por influenciar os ventos de oeste no entorno do continente, e essa variação se encontrando numa fase positiva, considerada forte, isso acarreta ventos ainda mais intensos de oeste em direção ao polo, né? Então desencadeia aumento de tempestades, quebra os blocos de gelo, empurra para a parte norte, que são áreas mais quentes e com maior facilidade de derretimento. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana e quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição e inscrevam-se também lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Muito obrigado pelo crescimento e pela confiança nos dois canais. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado. Compartilhe bastante, faça o canal crescer.